Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje aqui nós temos uma convidada ilustre, a Lu Evans. Ela faz parte da coletânea Além do Véu da Verdade. Esse é o nosso episódio 2 falando sobre a coletânea. Então, a Lu, ela é autora de ficção, fantasia, aventura, horror, participou de diversas coletâneas e antologias. Ela tem publicado a série Zilgor, A Princesa das Águas, O Príncipe Flamejante, A Princesa dos Ventos e O Senhor dos Abismos, né? Lu, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente. Olá, tudo bom, gente? Muito obrigada por me receber, tá, Marco? Muito bom estar aqui com você, falando com todo mundo. Eu sou a Lu Evans, eu sou originalmente da Paraíba e desde pequena eu escrevo ficção científica, escrevo fantasia e, como o Marcos falou, eu tenho alguns livros. Ele citou A Princesa das Águas, que é o número um. Número 2 é o Príncipe Flamejante. A Princesa dos Ventos é o número 3. E o Senhor dos Abismos é o número 4 da série Zilgo. Que eu comecei a escrever em 89. Eu era bem pequenininha. Tinha acabado de ser alfabetizada. Assisti aquele filme História Sem Fim, Uhum. baseada no livro do Michael Ende. Mais uma E pessoa aí, assim, traumatizada eu pela quero. história sem fim. Não, batizada. Não, Não, eu traumatizada. sei. Traumatizada, Ah, que é aquele filme. você? Nossa, como que você não ficou traumatizada com Artax? O cavalo, né? Uhum. Você imagina, Marcos, que alguns natais atrás eu estava armando a árvore de Natal e estava esse filme passando na televisão. A cena do cavalo, eu parei, fiquei olhando assim. A minha filha devia ter uns 10 anos, ela ficou assim, começou a chorar. Então você Sim, imagina que é uma coisa que emociona as crianças por muitas gerações. Né? sim, sim. Então, e foi por conta desses impactos assim na trama do filme que Uhum. eu resolvi começar a escrever. Que antes eu escrevia somente, eu não sabia bem o que eu queria escrever, eu escrevia qualquer coisa. Mas foi bastante marcante para mim, sim. Ah, E como você também falou, eu monto algumas coletâneas, né? uhum. Nós temos inclusive duas concorrendo ao Argos esse ano. A premiação sai em dezembro. Não sei se esse vídeo vai ao ar antes ou depois, mas nós temos o Último Dia do Futuro, com autores do Brasil e da Romênia, e esse aqui, que é o Estelar, volume 2, Uhum. que é bem grossinho, Nossa, com vários. essa capa tem um lance meio anos 40, anos 50, mais pulp, assim, né? Mas você sabe que é a tristeza que essas duas aqui eu fiz com o Mid Journey. Eu Ah, faço com o Mid Journey e depois eu fico me sentindo culpado por causa da polêmica envolvendo, né, IA fazendo arte, coisa e tal. E uhum. eu critico muito quem escreve usando IA. Sim. Mas aí a gente sabe onde o sapato aperta. Você não sabe escrever, usa IA. Você não sabe fazer capa, usa IA também. Sabe? A gente está no beco sem saída com essas IAs. Sim. Mas E assim. Hum, eu notei que, por exemplo, no Círculos e outras tramas especulativas, a aham. sua capa tem uns personagens assim, uns brutamontes usando couro apertado, e eles me parecem com uma história da qual a gente vai falar daqui a pouco, sabe? Tá certo. Eu não sei qual é a história. Eu fiz o. Foi no Mid Journey também, gente. Aham. É uma tristeza. Mas é assim, porque Círculos é a história de dois seres híbridos de humano e gorila que vêm do futuro para evitar um certo episódio. Uhum. E aí eu dei o comando na Tipo no IA. Planeta dos Macacos 3. Não, não. O do Planeta dos Macacos, eu só vi o. Eu li o livro e vi o Aham. primeiro filme. Não, é porque no terceiro filme, por causa de orçamento, né?
Uhum. teve isso, que teve dois macacos que estavam na nave antes do planeta ser destruído, eles voltaram no tempo e falaram, então a gente vai impedir que tenha guerra entre os humanos e os macacos, mas infelizmente as ações deles levaram tem toda aquela coisa de viagem no tempo que faz dar um nó na Não, cabeça. mas essa história que eu fiz, que eu estou falando, que é a capa de círculos, Aham. participa também de uma coletânea chamada Não Existem Humanos Inteligentes, que é baseado na obra do Pierre Boulle. Gostei, gostei, E é gostei. por isso, a ideia foi de Saulo Adami, e Aham. ele fez a organização junto comigo. Então, todos os contos são basados no universo do Planeta dos Macacos. É por isso que você está Ah, fazendo essa correlação, que que realmente legal, existe. que legal. Mas, assim, na capa, eles são tudo apertado de couro, mostrando os É, músculos. Eu isso não me pedi lembrou. nada daquilo, Marcos. Eu só pedi dois híbridos de macaco e homem andando na rua. E Aham, só vinha aquele tipo, sabe? Aquela sei. mesma. Eu disse, não é possível, eu vou ter que usar um desses. Eu queria eles vestidinhos, pelo menos com a jaqueta fechada. Mas Uhum. não vejo jeito nenhum. Tinha uns que vinha sem camisa, sem nada. Ah, muito bem. E responde pra gente quais são os seus autores favoritos e as suas inspirações. Ah, ok. Meus autores favoritos, bom, primeiro de tudo, eu comecei no teatro. Comecei escrevendo para teatro. Uhum. E aí eu tenho que dizer, Ariano Suassuna, que não é apenas autor de teatro, ele também tem muitos romances, e histórias menores. A Maria Clara Machado também era autora de teatro. E aí eu li tudo dos gregos, Aristófanes, Ésquilo, Eurípides, aí fui para Shakespeare, Molière, e outros autores que eu posso dizer que me influenciaram bastante, assim, na parte de ficção, sem ser teatro. Ai, deixa eu ver aqui, o Isaac Asimov, Ah, com certeza. o Clarke também. Eu acho que dos dois eu gosto mais do Clarke. E Uhum. também tem, deixa eu ver, Ursula Le Guin, não sei como é que se Sim. pronuncia aqui, o último nome dela bem. E tem muitos que eu tenho lido, assim, de Harry Potter, o Tolkien, todos os autores têm meio que, né, Uhum. os mesmos nomes em mente quando eles respondem essa pergunta. Ah, legal, mas fala pra mim, pra gente assim, qual é o seu livro favorito? Aquele que você lê nem Livro. que se você pegar, você só dá uma lidinha no trecho, assim, só pra dar uma, sabe, aquecer o coração. Não, o meu livro favorito é o Épico de Gilgamesh. Hum, Eu já li várias vezes em diferentes edições. E agora estão se descobrindo outros tabuletas, porque o Épico de Gilgamesh é uma coisa da Suméria, e estão recuperando linhas, não de tabuletas, mas assim, de coisas que ficaram carbonizadas. Então, eles estão usando todo um processo para ler. Pelo que eu sei, já incluíram mais de 100 linhas novas no Épico. E eu estou esperando somente que saia uma nova publicação. Né? Quando sair, eu vou comprar novamente e ler novamente. ai, que Então, o legal. Épico de Gilgamesh foi a primeira grande obra de literatura e a minha favorita, porque tem a jornada do herói, que eu usei para fazer todo o Zigo. Tem mitologia, tem, enfim, um monte de coisa maravilhosa naquele livro. E tem outros também, Ilíada, Odisseia. Eu gosto muito da literatura mais antiga. Se bem que eu leio de tudo, né? Assim, de todas as épocas. Ai, que legal. Então, conta pra gente, né, dos seus títulos, né, do que você escreveu, qual que você gosta mais? Qual é o seu bebê? Meu bebê é o Zilgor mesmo, porque eu escrevi de. Eu comecei a escrever em 89 e o último só foi lançado em 2018. Então, durante todo aquele tempo, eu permaneci escrevendo. Uhum. Mas não é que eu escrevia assim todo dia. Tinha época que eu ficava semanas, até meses sem escrever nada. Porque aí a gente tem que esperar que venha a inspiração.
Esperar E que os personagens decidam o que eles querem fazer. eu tô aprendendo isso. E o Zilgor, a saga já terminou ou ela ainda está em andamento? Não, já terminou. Eu nunca mais, na minha vida todinha, vou escrever série. Jamais. Muito bem, muito bem. E qual é o seu personagem favorito? Meu personagem favorito que eu escrevi, deixa eu ver. É porque eu escrevo muito conto. Uhum. Eu escrevi uma novela com a Grace Rocha, que se chama Somni. E é uma distopia em que as pessoas não podem sonhar, porque o sonho ele representa esperança. Então o governo meio que dá remédio para você não sonhar. Ah, Mas tá. também quando você sonha, sua mente, seu cérebro é como um computador. Então o sonho ele vai te faz um reset, um reboot no seu sistema toda noite. E quando você não sonha, quando você não passa pela etapa do sonho, você fica cansado, você fica Uhum. desanimado. E aí o governo usa tudo isso da esperança para manipular ele através de também da questão física, emocional e psicológica. Então, aqueles personagens da história Somni são os que eu mais gosto. São dois garotos que vivem numa fazenda, são pobres, e de repente um deles começa a sonhar. E aí eles se veem numa situação porque são denunciados por alguém da própria família. E quem sonha está cometendo um pecado, está indo contra a lei, alguma coisa assim, e é levado pelo governo, nunca mais aparece. Então eles resolvem fugir, ele e o irmão resolvem fugir para poder se livrarem desse problema e acabam se envolvendo em uma trama política. Ah, que legal. Então eu e a Graça, a gente escreveu isso junto, e esses dois meninos são os meus favoritos. Muito bem, muito bem. Agora, gente, nós vamos falar do conto da Lu, né? Que se chama Como Ouro para Chocolate. Como eu conheço um pouquinho do universo do Beraldo, eu já saquei o que ia pegar, porque é uma coisa um pouquinho peculiar nesse universo, né? Que tem a ver com ouro e chocolate, Uhum. né? Mas muito bem. Em uma estação espacial em território neutro para escória e vilania, uma infame capitã pirata termina de reformar sua nave e está prestes a partir para mais uma missão. Graças a um passageiro inesperado e uma tripulação indisciplinada, essa viagem se torna muito, mas muito turbulenta, né? E é assim que é o conto da Lu, né? Eu gostei muito, Lu, gostei das suas referências no conto. Eu senti que você brincou também um pouquinho com alguns clássicos, assim, nossa, da Sessão Coruja, né? Como Enigma do Outro Mundo ou A Bolha, né? É, foi muito legal, sabe, pessoal? E ele está dividido em alguns atos. Nós temos 3 atos no conto, né? E ele começa nessa estação espacial, né? Que é a Trip Endo. Conhecemos a nave, a Ofélia, que a Lu fez uma referência ao avião Concorde. Para quem sabe que é o Concorde, você está ficando velho. Para quem não sabe, vai pesquisar. E eu adorei essa referência, né? E lá nós conhecemos a Júlia, a infame capitã pirata, né? E a sua tripulação, que é composta de Gokas, né? Os Gokas são praticamente capangas profissionais no mundo do Beraldo. Eles são grandes, musculosos, os machos têm a pele azulada e as fêmeas têm a pele um pouquinho rosa, né? E eu fiz aquela referência sobre o livro da Lu ter, pessoal, os brutamontes musculosos usando couro apertado, que é assim que ela descreve os Gokas aqui. E eu achei isso muito legal. É, Lu, fala pra gente, por favor, como é que foi essa ideia da nave ter essa referência ao Concorde, a capitã, né? E os Gokas. Bom, quando o João Beraldo me convidou, ele mandou material para todo mundo.
que era um resumo do universo dele, as espécies, os gokais são espécies dele e aquela descrição dos gokais é de Beraldo também. E a capitã, tudo isso foi baseado no primeiro livro, porque mesmo tendo o material que ele enviou, dando todos os parâmetros, etc., eu queria mergulhar mais no universo dele e li o primeiro livro. E aí eu pesquei assim que ele usa um humor meio cínico, meio sarcástico naquele universo. Com certeza. E aí eu transferi isso para o meu, mas não no mesmo nível. Eu queria uma coisa mais é, que passasse mais assim despercebida para o leitor, sabe? Para não ficar também uma cópia exata, porque eu tenho essa facilidade de copiar. E quando eu li o livro dele, eu disse, eu não posso copiar o estilo dele, eu tenho que fazer no meu estilo. A Júlia, ela é baseada numa personagem do primeiro livro, eu tirei aquele molde da personagem e fiz uma que se encaixa com ela. Os vocais são personagens dele que aparecem rapidamente no primeiro livro, sem, acredito que não tem nem fala, nem nada. Estão ali somente para atirar. E no conto eu coloquei os gokais assim, como uma tripulação muito indisciplinada, que obedece quando quer, dá um trabalho enorme para a Júlia, para ela controlar eles. E a nave, ela faz como um Concorde, porque ela é perseguida pelo universo, pela galáxia. Então ela tem sempre que estar se disfarçando, tem sempre que estar mudando. Mas está tudo certo, aquilo ali é a vida dela, ela está super acostumada. De repente chega um garoto que seguiu esses locais, né? E ele pede uma carona para a Terra. Porque ele estava numa expedição da escola e deixaram o garoto lá e se esqueceram e foram embora e ele ficou. Sim. Então ela resolve estar muito relutante, ela dá uma carona para ele e aí pronto. E aí aquela carona, aquele episódio muda toda a viagem. Sobre o título. Tem um livro, não, um filme meio antigo que se chama Como Água para Chocolate. Não sei se vocês já viram, ouviram falar, acho que não assistiram, não. Mas, assim, como ouro para chocolate, é porque essas duas substâncias participam do primeiro livro e tem uma importância nesse universo que o Beraldo construiu. Na verdade, então, eu resolvi usar. É por isso que a Terra é famosa. Né? Isso, a Terra só é famosa nesse universo que ele criou por conta desses dois elementos. E também tem a questão da que você falou, que também participa do livro de João Beraldo, do primeiro, mas assim, a pessoa muito não rápido. É uma coisa que acontece muito. É uma coisa citada, se eu não me engano. Sim. E eu resolvi usar também. Então, pessoal, nós conhecemos o Marcos, né, que é esse jovem estudante que precisa de uma carona, né, foi deixado para trás, e a capitã, como ela é humana e ela conversando com ele percebe como ela sente falta de conversar com outra pessoa da raça dela, isso influencia ela em deixar ele ir nessa viagem, né? Ela mostra a nave para ele e aí ela apresenta a única Gokar fêmea da tripulação. Ela é a piloto, né? E ela é viciada em comédias românticas da Terra. Então, quando ela conhece o Marcos, digamos que ela tem uma noção errada da cultura humana e isso deixa ele um pouco surpreso, na verdade. E eu parei para rir nessa parte. Eu achei genial, né? Ela era uma adulta, mas aí quando surgiu aquela ideia, eu disse, eu não posso colocá-la adulta, porque né, o leitor é muito sensível hoje em dia. Apesar de ela ter feito uma coisa assim na base da inocência, né, na base da ignorância, não refletiria bem. Eu disse, já sei como é que eu vou consertar isso. Eu acho que ficou até melhor ter mudado a idade dela. Ficou muito legal. E então, aí nós também temos algo que é muito interessante, que a Lu, ela explica os reais efeitos
que nós humanos temos ao consumir chocolate, Uhum. né? E são efeitos, vocês podem procurar isso na internet, são realmente os efeitos da sensação de nos sentirmos bem e tal. Só que aí nós temos outro choque de cultura, porque não é exatamente o que isso acontece quando um Goka consome o chocolate, né? E aí vamos dizer Uhum. que esse choque cultural não é nada bom, e aí termina o nosso primeiro arco, né? Dentro É da verdade. É, história. porque você imagina, tem gente que é alérgico a alguma coisa e tem reações. Eu pensei que eu colocaria reações neles, mas não bem uma reação alérgica, mas uma reação do sistema deles com relação àquela substância, porque, como Uhum. você falou, né, tem várias coisas ali que É, fazem parte do chocolate. esse me lembrou, isso me lembrou na questão de cada um reage diferente daquele episódio do Jornada nas Estrelas da série original, que eles encontram uma colônia e tipo, tem um monte de gente que morreu de modos muito estranhos. Teve gente que morreu congelada no chuveiro, teve outras que saiu andando nua, sem a proteção, né, porque tinha uma substância ali que afetou os humanos na colônia e afetou o pessoal da Uhum. Enterprise. Vão procurar, gente. Tá na Netflix, procurem na série clássica pra você ver como o Kirk, o Spock e o McCoy vão solucionar essa brincadeira. Bem, e aí no ato 2 o que acontece? Nós temos a confusão, a revelação da nossa carga misteriosa, né? Que foi onde teve aquela pegada meio enigmática. Verdade, eu queria realmente criar um caso na história, porque eu não queria fazer nada muito sério, eu queria fazer uma coisa mais para entreter, como eu sempre faço, mais entretenimento, Uhum, mas também eu ponho muitas informações também para ficar uma coisa mais séria, né? Como os efeitos do chocolate. Eu trago a informação sobre o Concorde, um pouquinho da história do Concorde. uhum. Enfim, eu sempre faço pesquisa para fazer qualquer história, eu nunca tiro Ah, somente ideias da minha cabeça. foi muito divertido, né? E aí nós começamos o terceiro e último arco da história, né? Que é, nós temos a solução da Júlia, que foi um raciocínio muito pragmático, né? E também foi, sabe, é claro, pô, eu sou um pirata do espaço, realmente é isso que eu vou fazer, faz todo sentido. E aí nós temos o raciocínio do Marcos sobre essa situação, né? Enquanto Uhum. nós temos essa troca de palavras de opa, o que vai acontecer, de quem é a culpa, tem que ter compensação, né? Aí nós fechamos a história de uma maneira maravilhosa, né? Que eu só posso chamar que a nossa querida piloto teve um momento Edith Piaf e nós terminamos num tom muito bom o conto, viu, Lu? Fala pra gente de onde saiu Você essas sabe ideias. que o João Beraldo, ele me falou alguma coisa sobre isso. Ele disse, dá mais destaque para piloto, a Verana. Uhum, E ela começou a ter importância. Antes ela era apenas a piloto, entendeu? Não tinha muito fala. Ele falou, uhum. dá mais importância para ela, coisa e tal. Aí eu fui e realmente dei mais importância, inclusive terminando o Nossa, conto meio que com ela, nossa, né? chave de ouro, chave de ouro. Nossa, E muito eu não sei se divertido. você notou a perspectiva do garoto e a perspectiva da capitã da nave. Uhum. Enquanto a capitã olhou para ele e disse, se eu tivesse irmão mais jovem, talvez podia ser assim como ele, ter aquela familiaridade, né? Aí ele já olha para ela e pensa diferente, diz, quem sabe ela me dá bola se eu É, ficar por aqui. Que é coisa mesmo de garoto, né? De garoto sim, adolescente, sim. assim, que está se descobrindo e querendo conquistar as mulheres. Uhum. Sim, e a forma como você terminou e essa perspectiva, ela ficou muito gostosa. O conto, para mim, ele funcionou assim, perfeitamente, porque, bom, eu entendo as referências que você usou, né? Então eu acho que ele é uma adição maravilhosa ao universo do Véu da Verdade, né? E sem dar spoilers, é isso que eu posso dizer, né? Mas agora a Lu pode dizer o que ela quiser, porque o conto é dela. Não, eu vou parar por aí também, para já não falar muita coisa. Uhum. O Peraldo puxa a orelha da gente depois. Mas eu gostei muito de ter escrito esse conto. Foi meio desafiador mesmo, porque
Como autor, a gente não quer ceder nada. Uhum. E você ceder um conto seu para fazer parte de uma coisa de outra pessoa, assim, para se... mas eu acho que foi maravilhoso. Foi uma ruptura, uma quebra nessa coisa de você escrever e guardar para você, sabe? Uhum. Querer só ter aquele controle total. Ele teve uma ideia ótima e eu até conversei com ele, falei para ele que essa era uma ideia que eu tinha muito tempo atrás sobre os Zilgor, mas eu acabei deixando para lá. Então, eu dei muita força para ele quando ele quis fazer isso. Achei muito bom mesmo. Ai, que legal. Porque, gente, olha, como ouro para chocolate, ele é muito gostoso. Nossa, passou rapidinho. Eu falei, nossa, já acabou, poxa, eu achei que, né, talvez a gente fosse ter mais. Bom, nunca se sabe, né, o que mais. é, não precisa ser só uma coletânea, podemos ter mais coisas, né? E. E ele sabe que ele pode dar continuidade também àquela história, Uhum. usando os mesmos personagens, desenvolvendo mais. Teve coisa ali que eu criei, que eu não sei muito como é. Eu acho que ele fez as gocadas, assim. Eu que É, tenho a pele tigrada, assim, foi coisa minha. E a uhum. piloto tem uma pele meio rosadinha, azul, com um toque de rosa. Também foi coisa minha. Eu acho que ele fica, ai meu Deus, esse povo tá inventando muita coisa no meu universo. Depois Uhum. eu não vou dar conta de lembrar. E eu gostei. Mas assim, a gente dá um toque sempre É, nosso, né, para personalizar. eu gostei o toque que você deu quando tá só os Gokars sozinhos ali fazendo as coisas que eles fazem, conversando. Porque você deu todo aquele momento só deles, os costumes deles, os trejeitos, né? Aquela pegada, apesar de ser uma coisa futurista, um tribalismo entre eles, né? Que é assim que eu Uhum. posso dizer sem entregar, gente, um tribalismo entre eles, né? É, eles são muito parecidos, mas ao mesmo tempo cada um tem a sua forma de ser Uhum. e os comportamentos bem diferenciados, Eu inclusive das fêmeas também. Uhum. Eu gostei quando As você pilotos. teve um momento que você falou um pouquinho de cada um dos três, né? E você fez até uma referência, né, a um tipo de robô que a Uhum. gente conhece no Véu da Verdade original, Uhum. né? Eu gostei muito. Isso, exatamente. E tem outro personagem também que tem um cacetete também, que é um baixinho bem forte, que aparece muito no primeiro livro, e eu também usei, fiz uma referência àquele personagem Uhum. que eles teriam encontrado, e é uma das razões que eles, enfim, não vão. Não posso falar muito. Não vamos entregar. E eu particularmente, Lu, gostei muito de você ter usado um Concorde. Não vou Uhum, mentir, né? Uma nave parecida com o Concorde, falando que a capitã gostava do Concorde, então ela fez questão de ter uma nave com aquele design, né? Ah, uhum. e eu falei, puta cara, pior que o Concorde ficaria muito bem no espaço, né? É porque ele tem aquele formato aerodinâmico dele, que Uhum, parece muito com a nave espacial. Eu acho, assim, quando eu vi o Concorde pela primeira vez na televisão, eu gostava disso, nossa, uma nave espacial. Eu era criança. Não, é uma nave exatamente. espacial. E aí minha mãe me explicou, não, é um avião, mas ele voa muito rápido. Uhum. Então, No- quando eu concebi a ideia, que foi assim, no meio da leitura do livro, eu já tinha a ideia, uhum, no meio do livro do Beraldo. uhum, Já tinha uma ideia já formando. Eu falei, eu vou fazer a Ofélia, que a nave do Beraldo, no primeiro livro, tem o nome. uhum. E aí eu fiz a nave Ofélia, que esse é um personagem de Shakespeare, que Mais uma vez, funcionou muito bem. E deixa eu te perguntar, depois que a história teve pronta, como é uma coisa da criatividade de um autor, teve alguma coisa que ficou na sua cabeça que você fala, nossa, se eu tivesse tempo eu teria feito isso? Ou se vamos dizer que você fosse, vai, é uma possibilidade, um toró de ideias, como a gente gosta de falar, né? Se você fosse escrever algo mais, qual seria o próximo passo da tripulação? eu faria com os Gokais. Eu faria a próxima história com eles Uhum, e talvez uma com a Júlia e o Marcos.
e Ah, a outra também, né? Porque tem praticamente dois grupos diferentes nessa história. uhum, Três sim. e três. Ah, muito Então, bem. seria duas histórias diferentes, ou então uma história maior com duas partes e no final eles se encontrariam, alguma coisa desse tipo. Mas não, eu vou deixar essa missão será do senhor Beraldo. Muito bem. Se ele Muito bem. quiser usar os personagens, fique à vontade. Muito bem, pessoal. E Mas foi. assim, é aquela coisa, né? Você escreve, aí você. Aí eu vou dar uma revisão para ver se tem algum erro de gramática. Aí você começa a embelezar o texto. Aí Uhum. teve uma hora que eu disse para ele, eu não vou mais ler, mas isso aqui é a última vez, vá, aceite, troque aí pelo que você tem. Porque eu ficava mandando de volta, sabe? Sim, Entreguei e ficava mandando de volta o tempo todo. Eu disse, não, vou parar com isso. Tem uma hora que você tem que apertar o botãozinho de print e sair de perto da, da, da história. muito bem. Bom, pessoal, esse foi a gente falando, né, como ouro para chocolate. Agora, Lu, fala um pouquinho pra gente, né, da Lu. O que que a Lu gosta de fazer para relaxar? Aí eu gosto de escrever. Ela gosta de escrever. Realmente você tá na profissão que você ama. Você gosta de escrever. Na verdade, eu sou jornalista formada, Uhum. moro nos Estados Unidos, então quando eu vim para cá, eu deixei de praticar o jornalismo, que era uma coisa que não tinha, que eu acabei me decepcionando muito com o jornalismo no Uhum. Brasil. Então quando eu vim para cá, eu disse, ah, eu não quero fazer alguma coisa diferente. E trabalhei em várias empresas diferentes também. E hoje eu faço antropologia e estudos de museu, museologia. Uhum. Então, essa é uma coisa que eu gosto muito e, enfim, pretendo trabalhar mais nessa área de antropologia e museu. Ai, que legal. E é engraçado porque muita coisa que eu escrevo, antes até mesmo de eu fazer antropologia, de eu começar a antropologia, 2 anos atrás, tinha coisas desse campo. Então, Ah, é uma coisa com que eu me identifico. Inclusive, eu e o Saulo Adame, que fizemos Não Existe Humanos Inteligentes, que a gente falou agora há pouco, com os macacos, nós estamos fazendo uma sobre arqueologia. Aí a ideia não foi minha, foi dele também. E vai sair agora no final do ano com autores do Brasil e da Europa. ah, legal, legal. Então, eu tenho feito coletâneas desde 2019. Uhum. Já fiz mais de 30, acho que entre 33 e 35, eu acho. Eu costumo citar o que os nossos convidados trabalham, mas, gente, você trabalhou em muita coisa de coletânea de dois, né? Uhum, Muitas, é. muitas participações, muitos trabalhos, né? E algumas delas eu trago pessoas de fora também. Uhum. Eu sempre tento abrir uma ponte assim, entre o Brasil e outros países que têm uma literatura que a gente não conhece. Tudo que a gente conhece é aquela literatura de mercado, Certo. aquela literatura prontinha para ser consumida pelo público americano. Uhum. Mas eu gosto de trazer autores de outros países que têm o nome na praça já, mas que não são autores, assim, sabe, de mercado. São autores independentes ou que publicaram já muita coisa por editores menores. Então, eu tenho coletâneas com pessoas da Índia, pessoas da Romênia, que eu mostrei agora, pessoas da África, da América Latina também, tem coletâneas com gente dos Estados Unidos e Canadá. Uhum. Deixa eu ver o que mais. A gente teve um que eu fiz somente com portugueses, e Ah, agora eu estou fazendo com pessoal da Europa, de vários países da Europa. Então, tem Sérvia, tem Polônia, França, Itália, Portugal de novo, Romênia de novo, Hungria, Islândia, Holanda, algum desses dois. pelo mundo todo, né? Pelo mundo todo. Uhum. Bom, Não, tô
Tá faltando Oceania. Vai ser Nossa! no ano que vem. Tem Aí que eu vou achar ter todos alguém. os continentes habitados, pô, né? Se eu falar de todos os continentes, vai chegar alguém e dizer, yeah, Polo Norte, Polo Sul. Não, Hum, todos os continentes habitados. Muito Então, bem. na Oceania, eu vou fechar esse ciclo de coletâneas com autores estrangeiros. Muito bem. E conta pra gente, Lu, quais são os filmes e séries que você gosta, ou você gostaria de recomendar pro pessoal? Ah, eu não sou muito de série, não, Aham. sabe? Mas, assim, a Wednesday, com aquela menininha, é, Jenna Ortiz. Eu Jenna, gostei muito da série. Jenna Ortega. Ortega, é. Isso. Aí tem a Walking Dead, que eu acho que é meio que uma unanimidade do Walking Dead. Deixa eu ver, que eu acompanhei quase tudo, ou então Ah, tudo eu mesmo. parei depois de um tempo, vou ser sincero, eu parei depois de um tempo. Eu fiquei bastante assim, conformada depois da morte de Glenn. Aí eu dei uma esfriada, assim, aí eu fui acompanhando mais esporadicamente, mas eu acho que eu cheguei até o final, porque Uhum. eu queria saber como fechava. Mas assim, depois da morte de Glenn, eu disse, ah, não, 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 foi muita apelação isso aí, não gostei, não aceitei direito. Uhum. É, deixa eu ver, outra série que eu consegui assistir toda, nem lembro. Não, não tem muitos, não, não sou muito de série, não. Uhum. Não? Mas assim, filme eu assisto tudo e me marcou muito O Senhor dos Anéis, a série Harry Potter, porque Uhum. quando você é muito jovem as coisas têm um impacto maior. Ah, com Você certeza. fica mais velho, você fica chato, aí você fica prestando atenção aos atores, como é que eles estão interpretando, prestando Uhum. atenção àquela luz lá do fundo, ao cenário. Aí você começa a arrumar defeito no filme. Aí fica uma pessoa insuportável para assistir. Eu Mas, te assim, filme, entendo. por exemplo, o 2001, Uhum. né, uma Que era no Odisseia no espaço, espaço, hein? achei interessante. A parte que eu mais gosto do 2000, ele é um filme maravilhoso, ninguém faz nada como Stanley Kubrick, mas a parte que eu mais Uhum. gostava era dos Homens das Cavernas lá com os ossos, sabe? Eu Isso. gostava demais daquela parte. O Ele deveria restante. fazer somente uma coisa da caverna, com os primatas primitivos lá. Aham. Ficaria bonitinho. Então, mas ele é. Ninguém faz como o Kubrick, né? Ele Perfeccionista é, como ele, né? você fica prestando atenção, porque tem alguma coisa que vai acontecer. Ontem eu assisti A Chegada, Arrival. Já Ah, tinha tá. assistido antes e não gostei. Aí todo mundo dizia, ah, você tem que assistir de novo, você não entendeu. Eu fui assistir de novo, aí achei chato de novo. E achei mais chato ainda, porque o tempo todo tem um zoom na cara da atriz, Da e é Amy como se ela Adams, estivesse é. tendo uma grande revelação, mas não é nada, não sabe? Aquele zoom, ela tem um olho muito grande, aquele olho assim, não aconteceu nada, aí parte para a próxima cena. Aí eu me senti meio enganada, então é um filme que todo mundo gosta, eu não gosto. Uhum. É, tem muito disso, às vezes as pessoas gostam dos filmes e eu não gosto. Predador, eu gosto. É claro, Alien, o eu Predador é gosto. clássico. Alien, Predador, eu adoro Predador. O Alien, assim, eu gosto até o segundo, né? Depois, hum, varia, né? Eu li o livro é porque o primeiro filme ele causa muito impacto, assim. Ah, com Ele deixa certeza. você muito preso naquela Hum, história, é. né? Mas assim, foi muito visionário o filme. Depois, as continuações sempre são mais fraquinhas. É difícil ter uma continuação que fique É, no mesmo nível. é porque a sequência do Alien, que é o Aliens, né? Como foi o James Cameron, ele falou, agora eu vou fazer um filme de ação. E foi o que ele fez, né? Ele fez uma ficção científica de ação. Tanto que aquele robô lá, aquele robô não, aquele exoesqueleto que ela usa ali de carga, ele é referência, né? Uhum, É, do primeiro. É, aquele que tem a menininha, né, a loirinha. o segundo, ele tem a menininha Isso. loirinha. O terceiro é o que ela vai pra prisão, né? Aquilo É, ali eu não gostei muito, não. Achei já é, muito chatinho. então, eu cheguei a ler tem a roteirização romantização do roteiro original, né? Do que seria aquele filme. É bem mais legal, viu? Vou confessar pra você que é bem mais legal, mas ainda O roteiro, é
Porque assim, a história original pro 3 era bem diferente. Aí eles Ah, romantizaram, né? Fizeram um livro desse roteiro que não foi utilizado. E ele é bem mais legal que o filme, assim, na minha opinião, né? Então, mas eu também leio alguns roteiros. Acho que o último que eu li foi do Prometheus, Prometheus. Uhum. O Prometheus que ele é era um também filme com o Alien. muito, o Prometheus ele é um filme muito interessante, mas o meu problema com ele é que tipo assim, ele se passa antes da Sigourney Weaver, né? Mas E ele parece mais sofisticado. exatamente, muito obrigado. É. Muito obrigado, tá? Porque eu adorei a premissa de qual é a pior coisa que pode acontecer num primeiro contato com uma raça alienígena. Ah, a gente encontrou um depósito de armas biológicas. Então, Uhum. essa raça alienígena não é muito boa, né? Não, e qualquer pessoa assim, por exemplo, você, você vai dentro da nave de uma pessoa onde tem armas biológicas e você espera o que ela vai dizer. Olá, vamos tomar um chazinho. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, com Exatamente. certeza aquilo ali é uma coisa militar que eles Uhum. estavam usando com aquelas finalidades que ficaram claras no filme. E aí, É. pô, não tinha outra consequência. Uhum. E as interpretações do Michael Fassbender e do Guy Pearce no final, que surpreende a gente no final, né? Eu acho que elas são excelentes. Eu sou muito fã dos dois, eu gosto muito do Guy Pearce em particular, né? Então Uhum. eu acho que o filme em si ele tem as suas falhas, mas visualmente ele é bonito e a história é interessante. Então eu acho que pelo menos O elenco é bom. O sim, elenco é o bom, elenco mas tem muita coisa que não faz é, sentido é, nenhum ali. Por exemplo, aquele cara encontra aquela cobra e fica, ai, cut, cut, cut. Depois que eu aprendi o seguinte, que tem uma cena deletada naquele filme que ele e o outro participam, eles encontram, sabe onde tem aqueles cilindros que eles entram naquela uhum, sala, que tem uma lama ali? Então eles pegam filhotinhos daquela cobra e põem num copo para investigar, para fazer uma análise. aham, Então tinha aquela cena e cortaram. E uhum, aí por isso que a gente vê o cara ver a cobra e diz, ai, né, cresceu, coisa e tal. Então tem a ver com a cena que foi é, cortada. Por às isso vezes que a gente vê, ai, que cara imbecil, é um biólogo e vai colocar a mão em um cesto, sabe? Isso não tem que nada a não tem a ver. menor ideia do que ele pode fazer, né? É, Muito bem, mas é isso mesmo. Bom, Lu, agora nós chegamos naquela parte que tem a Toca do Aventureiro, né? Que eu peço para os nossos convidados deixarem uma mensagem para o universo. E como você escreveu uma história de ficção científica, eu acho que essa mensagem é perfeita, né? mensagem para o universo? É. Vixe Maria, peraí. Então, hum, o universo vai se ferrar se depender dessa mensagem aqui. Eu estava sabendo disso. Eu não tenho mensagem, não. A minha mensagem está nas minhas escritas. Quem quiser ler, vai pegar as mensagens. Então, leia meus livros. Pronto, essa é a mensagem para o universo. Leia os meus livros. Isso aí, pessoal. A maioria dos títulos da Lu podem ser facilmente encontrados na Amazon, tá? Então vão lá, Uhum. deem uma olhada, pesquisem sobre a Lu. Eu estou muito interessado, né, na sua saga dos Yugor, porque eu sou um cara muito da fantasia também, né? Então Ah, que bom. eu estou muito interessado, assim que dá um tempinho, eu vou dar uma olhada. Bom, Beleza. mas é isso, pessoal. Lu, muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro, né? É, espero que a gente possa conversar de novo. Eu estou ansioso para ler mais sobre você. E é isso. Pessoal, Certo. Obrigada, tá? Obrigada mesmo, Marcos, por você abrir esse espaço para mim. E agora, em dezembro, vai sair a minha coletânea com o Saulo Adame sobre arqueologia, se chama Arque, com autores do Brasil e da Europa, como eu já falei. Então, aí fica um presente de Natal para vocês, tá? muito bem, muito obrigado. Então, pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Lu Evans. Esse foi um episódio muito especial da Toca do Aventureiro. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau. Peraí.